Essa noite eu queria falar um pouco sobre a graça da honra, a graça que habita na honra e o quanto ela nos abençoa. Amém? Sabe, irmãos, à medida que o tempo vai passando, nós seres humanos, se obviamente nós seguimos o curso desse mundo, nós seres humanos vamos formando, porque também somos formadores, amém? Vamos sendo formados porque também somos de alguma forma atingidos pela cultura e nos inserindo cada vez mais em uma sociedade que desconhece a graça que há na honra, a bênção que habita na honra. É só nós olharmos para os dias de hoje e nós identificarmos um pouco a inversão de valores aos quais nós estamos inseridos, nos deparando com uma geração que perde cada dia mais o senso de empatia, de estima, de respeito, de responsabilidade, e que abraça cada dia mais uma ideologia de um mundo injusto que de alguma forma deve algo para ela. É assim ou não é? Parece que hoje essa geração, o mundo deve algo para eles, irmão. Todo mundo deve algo para eles, todo mundo é injusto, todo mundo deve alguma coisa. O mundo está conspirando contra seus sonhos, o mundo está conspirando contra seus projetos. É uma geração que ela entende que ela nasceu no crédito. Ela nasceu em um mundo que está negativo com ela e o mundo precisa empatar. Então qualquer situação de desafiadora, qualquer situação de dificuldade, ela entende que ela é a vítima nessa situação. É assim ou não é? Uma geração que já nasceu cheia de direitos e carente de deveres, ela sei, é justo que eu tenha isso, é justo que eu tenha aquilo, é justo que eu viva tal coisa. Uma geração que não sabe mais construir, que tem dificuldade de construir, porque acha que alguém deve isso para ela, né? Que olha para os seus pais e diz assim: eu não pedi para nascer, tu que me trouxe, se vira. E aí a gente vê, claro que obviamente ao extremo disso, alunos agredindo professores, pessoas destratando cada vez mais outras pessoas as quais elas consideram inferiores, não respeitando muitas vezes nem mesmo uma voz de prisão mediante o comportamento perante um delito. Hoje a pessoa vai presa e quando o cara vai prender ela, ela chega e diz: não, mas peraí, calma aí, tá filmando? Olha o meu direito. Irmão, muitas vezes uma pessoa diante de um crime que ela cometeu, o que seria mais justo dizer: olha, eu errei, realmente, né? Uma vez eu passei no sinal vermelho, irmão, atrasado do trabalho, confessando meu pecado aqui, a sinaleirinha 100 metros da entrada da empresa, ninguém vai ver. Eu só não vi que tinha uma viatura atrás, só esse detalhe. E aí eu saí, e ele saiu pelo outro lado, fez assim, parou, desci. E aí, onde é que tu vai? Cara, tô entrando na empresa, cara. Falta 1 minuto para me bater meu cartão, desculpa, eu sei que eu errei e tal. Ele: não, assina a multa aí. O senhor tem razão, o que eu vou dizer? Vou assinar. E ele, inclusive, vou resolver o problema do teu atraso, vamos ficar um pouquinho aqui. Tá bom. E tu também estava sem cinto. Eu vi assim: não, sem cinto não. Aí também não. Não, mas tu tá sem cinto. Eu falei: sim, eu tirei o cinto para falar com o senhor. Mas, o que eu pensei naquela hora? Nada mais justo. Se eu errei, eu errei. Eu preciso, o mínimo é assumir a minha falha. O mínimo é confessar a minha falha. Mas hoje a gente vive no meio de uma geração que até mediante um flagrante, que até mediante o seu próprio delito, ela quer se justificar de que ali dentro ela tem algum direito. Por quê? Porque nós vivemos uma geração que perde a cada dia mais o senso de honra, o senso de respeito. Uma geração carregada de exigências e carente de responsabilidades. E o que é isso? É um reflexo de uma cultura que a maioria de nós viemos. A maioria de nós. Uma cultura de desonra,
que parte do nosso coração e vai se instalando e deformando a nossa vida, deformando os nossos filhos, deformando a nossa posteridade de geração em geração. Por quê? Por vários motivos. Muitas vezes por falta de referência. Alguns de nós, a gente às vezes vem de uma família que não carregava no seu coração princípios de honra. Então o pai já ensina o filho a desrespeitar e acha isso engraçado. O vizinho vem, o filho toca uma pedra na janela do vizinho, o vizinho vem e xinga. Pai, o vizinho me xingou. Não, mas o que ele está pensando? Quem que ele pensa que ele é? Vamos lá resolver isso aí. E o vizinho diz, não, cara, é que ele jogou uma pedra na minha janela. Não, mas quem é tu para xingar o meu filho? Ao invés de repreender o filho. E a gente nasce nessa cultura, onde a gente tem alguém por trás de nós, que de alguma forma, como a gente chamava antigamente, né, nos dá uma costa quente, para que a gente consiga continuar caminhando em uma cultura de desonra, sem que a gente colha as consequências dessa desonra. Quantos estão me entendendo aí? Muitas vezes também por falta de conhecimento, falta de relacionamento com o Senhor e consequentemente por também estarmos sendo em meio a isso tentados pelo Espírito que nos últimos dias, segundo Paulo, tomaria os corações, fazendo com que as pessoas se tornassem amantes de si mesmos. Ou seja, o que é um amante de si mesmo? É uma pessoa que ela, na prática, ela olha somente para si, ela ama somente a si mesmo, ela trabalha somente para si, ela se dedica somente para si. E uma geração que se dedica somente para si, uma cultura que se dedica somente para si, automaticamente desenvolve, propaga uma cultura de desonra. Por quê? Porque honra nada mais é do que eu colocar alguém em suma importância e estima na frente de mim mesmo. Amém? E é aqui que a honra que nós só podemos manifestar verdadeiramente mediante a graça transformadora dos nossos corações. É aqui que essa graça, ela nos identifica como filhos de Deus. Porque Deus nos chamou para estabelecer, para manifestar uma cultura de honra. Uma cultura celestial. Por isso que Jesus diz para que seja feito aqui na terra, assim como é feito no céu. Amém? Alguém imagina no céu, entre Deus, entre os anjos? Alguém consegue imaginar um anjo dizendo, não, Deus, eu tenho meus direitos, eu quero fazer do meu jeito? Não, no céu existe uma cultura de honra. E essa cultura de honra, Deus vem trabalhando isso em nossos corações, para que a gente também manifeste aqui na terra. O único anjo que tentou fazer do jeito dele, quis as coisas do jeito dele, uma posição do jeito dele, que achava que tinha todo direito, se tornou Satanás. E caiu. E junto com ele trouxe uma terça parte. Porque a cultura de desonra, ela faz discípulo também. Amém? Por isso Deus ele nos chama para nós manifestarmos uma cultura de honra, porque honra nunca vai ser voltado para nós, mas honra sempre será algo extraído de nós. Por isso Jesus diz que há maior alegria em dar do que receber. Olha o que Jesus está dizendo: ei, há maior alegria em dar do que receber. Por isso que a cultura celestial é de certa forma uma denúncia à cultura humana. Porque na cultura humana todos nós trabalhamos para receber, sim ou não? Dificilmente nós trabalhamos com a cultura da honra, porque nós estamos acostumados ao curso deste mundo. Mas honra, por isso que honra, ela não é um exercício para se receber uma recompensa. Honra é um exercício de quem já recebeu a recompensa e nela está satisfeito. Amém? Eu vou repetir: honra não é um exercício para se receber uma recompensa. Já viu a pessoa cobrando porque ela honrou? Né? Eu te honrei, porque eu te honrei, você me deve isso. Isso não é honra. Porque honra não é um exercício para se receber uma recompensa. Mas honra é um exercício de quem já recebeu a recompensa e nela está satisfeito.
qual é a nossa maior recompensa? É o Senhor em nossos corações. É a habitação do Senhor em nossos corações. É a salvação, é a vida eterna, é aquilo que nós já recebemos, como nós falamos semana passada. O melhor de Deus não é aquilo que está por vir. O melhor de Deus é aquilo que já veio há 2000 anos atrás e morreu na cruz do Calvário e nos salvou e nos deu acesso à vida eterna. Por isso, a partir de agora, nós não caminhamos para ter Jesus. Nós caminhamos com Ele porque o temos. Aleluia! E irmãos, vamos ser sinceros, aos padrões naturais da vida, é melhor receber ou dar um presente? Seja sincero, não precisa ter medo, gente. Irmão, vamos falar mais na nossa língua. É melhor dar R$1.000 ou receber R$1.000? Irmão, cai o Pix lá, a gente levanta, te adorar é o que... Agora, quando a gente tem para sair, a gente diz assim, é com sacrifício. Por quê? Porque a gente não precisa ter medo de ter esse sentimento. Porque esse é o curso natural da vida. Nós preferimos ao curso natural dessa vida receber. É melhor cozinhar para alguém ou que alguém cozinhe para nós? A gente sentadinho, né? Só esperando, vem o belisco. E o outro só dor. É melhor elogiar ou receber um elogio? É melhor se envolver com a solução dos problemas de alguém ou alguém se envolver na solução dos nossos problemas? Falar em problema, hoje a gente está com... Irmão, ultimamente, nós como seres humanos estamos tão envolvidos em problemas que fala do problema do outro, a gente... Quê? Não. Nem pergunta. Ou a gente pergunta, como é que está? E o outro... gravando o áudio, tu diz, não vou ouvir. Já está com medo de ouvir. Que a gente já tem tanto problema que a gente tem medo de ouvir o áudio, porque agora eu vou ter que me envolver. E aí o que acontece? A gente já nem pergunta mais como é que está. Sim ou não? Aquele cara que tu sabe que ele vai te apertar em 50 pila, tu nem pergunta como é que ele está de grana. Como é que tá as coisas aí? A gente não precisa ter medo de responder, porque esse é o curso natural das coisas. Nós amarmos aquilo em que no fim nós somos abençoados, sim ou não? Mas se nós quisermos resgatar, fundamentar e manifestar verdadeiramente o reino de Deus, é necessário que a gente passe a desejar ser atingido pela graça da honra. Pela graça que há na honra gerada por Deus em nossos corações. É necessário que a gente passe a desejar que nossos corações sejam sarados da desonra pela qual ele foi deformado no curso dessa vida, pela nossa história, pelos nossos antepassados e pelo próprio pecado do nosso coração. E através do exercício da honra, a gente experimente graciosamente de bênçãos que somente o céu pode liberar sobre a nossa vida, porque existem coisas que há uma recompensa em que somente o céu pode liberar sobre a nossa vida. Se Jesus disse que há uma alegria maior em dar do que receber, então nós podemos confiar. Amém? Porque são as palavras do próprio Jesus. Ele disse, olha, existe uma alegria muito maior em dar do que receber. E nisso a gente precisa sondar o nosso coração. Por que eu ainda me alegro mais em receber do que em entregar? Porque nós viemos de uma cultura de desonra, em que coloca a gente em um lugar de merecimento, em que coloca a gente em um lugar de injustiça. Por isso que tudo aquilo que a gente faz, trabalha, pensa, sente, a gente coloca a gente em primeiro lugar. Mas Jesus diz que há uma alegria muito maior em dar do que receber. Por isso nós precisamos sondar o nosso coração. Opa, eu acho que o meu coração está no lugar errado. Se Jesus diz que há uma alegria maior em dar do que receber, é sinal de que essa alegria pode sim ser liberada sobre a minha vida, desde que eu posicione o meu coração em uma cultura de honra com o Senhor. Amém? Irmãos, nós vivemos em meio à enfermidade da desonra diariamente.
E também para esse tempo, em meio a esse ambiente, o Senhor nos chamou para ser luz. Escute uma coisa: você, eu, nós que somos filhos de Deus, nós somos uma resposta de honra, respeito e submissão. 3 valores que a cultura da desonra simplesmente negligencia, simplesmente faz de conta que não existe. Nós somos uma resposta de honra, respeito e submissão. Aleluia! Por isso que a submissão, ela ofende o mundo. Por isso que a honra... Irmãos, essa semana caiu, acho que o Pix de... não lembro o valor, na conta de um cara. E eles fizeram 1000 matérias porque o cara devolveu o dinheiro, que não era dele. Uau, fantástico! Mas a gente está tão inserido na cultura da desonra que quando alguém faz o óbvio, a gente diz, maravilhoso isso. Caiu, ele devolveu, não era meu. É a mesma coisa a gente achar e devolver. O Wagner deixar cair a carteira. Ó, Wagner, semana que vem a gente faz um culto para mim daí. Não, aqui, a gente queria enaltecer aqui o Luciano. Ele devolveu a carteira do Wagner, ele viu o cara do Wagner, caiu e ele devolveu. Glória a Deus, vamos fazer uma estátua. Entende, irmão, o que eu estou falando? Os valores estão tão deturpados dentro da cultura da desonra que quando nós fazemos até aquilo que é lógico, até aquilo que é natural, porque uma pessoa sem Deus, ela pode fazer isso, amém? Até quando nós fazemos aquilo que é natural, salta aos olhos da sociedade como que fosse algo milagroso, porque de fato é milagroso, porque nós estamos inserindo em uma cultura de desonra. Mas Deus nos chamou para sermos luz, para sermos resposta a essa cultura, assim como Jesus foi e ensinou. E é claro que há tempos eu gostaria de ter ministrado essa palavra, mas é uma palavra que eu estava orando, porque eu sei que também muitas pessoas foram feridas, principalmente dentro da igreja, pela manipulação de um princípio tão precioso, que é a honra manifesta pelo Senhor, para que nós caminhássemos debaixo dela. Uma palavra manipulada justamente por inverter a ordem das coisas, tornando a honra de bênção um fardo pesadíssimo. Líderes que chegaram e disseram assim: olha, se você me honrar, você prospera. Se você me honrar, a unção que está sobre mim vai vir sobre você. Porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. Se você me honrar, você vai receber porção dobrada de tudo que eu já recebi. Isso são narrativas de pessoas mal intencionadas, que na maioria das vezes usam a palavra honra para se referir a algum tipo de benefício financeiro, que deturpam a palavra honra em prol de um benefício financeiro. E honra é uma coisa que nunca se pede, honra se dá. Não existe, aonde existe a exigência da honra, já não é mais honra, é exigência. Porque honra parte do coração de quem dá, não de quem pede. Amém? Honra parte do coração de quem dá. Você não me honra, você tem que me honrar. Não, isso não é honra, porque honra precisa partir daquele coração. É do coração de quem dá. Aleluia? Por isso que a honra, ela não tem nada a ver com isso. Porque honra não é um exercício para se receber uma recompensa. Mas a honra é o exercício de quem já recebeu a recompensa e está plenamente satisfeito com ela. Porque, irmão, quando eu honro para receber algo, não é honra que eu manifesto. O nome disso é bajulação. Quem aqui já teve aquele colega? Chegou no chefe e disse: deixa para mim. Só que lá no fundo ele já queria uma boquinha lá na frente. Não, cara, acho que eu lavo teu carro. O que tu vai fazer esse final de semana? Se precisar de alguma coisa, estou aí, hein? Às vezes é a mesma prática, só que uma é por bajulação e uma por honra. Como que eu diferencio isso? A partir do meu coração. Não é a partir da ótica da pessoa, não é a partir do que os outros vão pensar, mas é a partir do que o meu coração deseja. Porque eu posso de fato querer honrar o meu chefe, eu vou falar isso lá na frente. E isso inclusive faz parte da cultura da honra.
Eu posso querer honrar as minhas lideranças profissionais e dizer, cara, deixa para mim. Não, eu faço no teu lugar. O chefe atucanado lá e dizer, oh, cara, peraí que eu vou lá comprar o almoço para ti. Eu posso, isso faz parte da cultura da honra. Agora, quando que eu sei que é honra e quando que eu sei que é bajulação? A partir da recompensa que o meu coração espera. Se eu estou fazendo isso partindo do princípio que eu estou esperando algo em troca, isso é bajulação, isso não é honra. Amém? Por isso que nessa manipulação da palavra honra, muitas vezes até quem ensina a palavra honra, até quem ensina o fundamento da honra, alimenta as pessoas a caminharem na bajulação. Porque ele diz assim, se você me honrar, você vai ser abençoado. Aí o Olismar vem me dar um presente. Aí na outra semana, eu chamo o Olismar e digo, gente, está aqui um homem temente ao Senhor. Traga o Olismar aqui na frente. O que eu estou dizendo para a igreja? Imitem ele e me deem uma coisinha também. É ou não é? É assim. Por isso que a gente precisa entender esse fundamento da honra em nossos corações, e por isso que o diabo também trabalha para deturpar isso no nosso coração, porque o diabo sabe que honra é um princípio fundamentado pelo céu, é um princípio derramado pelo céu, é um princípio liberado pelo céu, e tudo aquilo que é liberado pelo céu é aquilo que o diabo tenta corromper nessa terra. Amém? Por isso que honra é o exercício de quem já recebeu. Honra não é uma prática de quem deseja alcançar um benefício, mas honra é a prática de quem já foi alcançado por ele. Quando nós honramos alguém, na atmosfera que for, nós estamos comunicando, não que nós queremos algo, mas nós estamos comunicando uma nova natureza. Nós estamos comunicando uma natureza diferente dessa natureza terrena, obstinada, produzindo através dela também uma nova cultura. Porque honra, ela só é verdadeira se a quem nós honramos estiver em um lugar de honra no nosso coração. Por isso que a honra é um produto da graça de Deus e não meramente esforço humano. Porque se nós apoiarmos o exercício da honra no esforço humano, mais cedo ou mais tarde a gente vai desejar ser recompensado por ela. Amém? Se a gente começar a achar que a honra é esforço humano, eu vou começar a honrar. Aí eu começo. Aí eu crio uma prática de honra. Eu honro o Gerson, vou honrar o Alexandre, eu vou honrar o Josias, vou honrar o Lucas, a Brenda, vou honrar minha esposa, vou honrar as pessoas, vou honrar meu chefe, vou honrar todo mundo. Mas daqui um pouco, o Wagner já não dá a resposta que eu esperava que ele desse com a minha honra. A Lu já não dá a resposta que eu espero com a minha honra. E eu começo a olhar para quê? Não para aquilo que Deus fez, porque talvez Deus ainda não fez. Mas eu começo a olhar para as minhas práticas e eu começo a dizer, cara, eu honrei o Wagner. Cara, eu honrei a Lu. E o que eu estou colhendo? E isso, na verdade, só denuncia que o nosso coração estava atrás de uma recompensa. Por isso que a honra é a manifestação de algo que já existe no nosso coração. E não o exercício de alguém que está em busca de preencher um vazio. Mas quando nós fundamentamos em Deus a honra no nosso coração, nós somos por Deus abençoados na convicção de que nós pertencemos ao Senhor, porque fazemos de coração. E aí, irmão, a gente passa a experimentar daquela alegria que Jesus falou. Quando você passa a honrar como manifestação de um coração transformado, você passa a experimentar aquela alegria que Jesus falou. Melhor é dar do que receber. Porque eu começo a manifestar uma graça que lá no meu espírito, ela me diz que eu sou filho de Deus. Porque ela comunica a minha natureza. Por isso que nós, eu e você, nós somos chamados a caminhar de forma leve e prazerosa, sob uma cultura que ama e desfruta da graça que há no exercício da honra. No exercício de guardar em amor, temor, em estima, em respeito, tudo aquilo que o Senhor deseja. Amém? Eu vou repetir. Nós somos
chamados a caminhar de forma leve e prazerosa, sob uma cultura que ama e desfruta da graça que há no exercício da honra, no exercício de guardar em amor, em temor, em estima e em respeito tudo aquilo que o Senhor deseja que a gente guarde. E hoje eu gostaria de ensinar ou resgatar para nós aqui alguns pontos sobre a verdadeira honra, para que a gente encontre no Senhor esse lugar. Amém? Se você quiser, anote aí, primeiro ponto, e fundamental para que a gente caminhe em uma atmosfera de honra. 1 Timóteo 1,17 diz assim: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. O primeiro ponto, para que a gente caminhe em um ambiente de graça, debaixo de uma cultura de honra, é nós entendemos que toda honra ela parte do Senhor. Que toda a honra, não existe honra na horizontal, e quando eu digo na horizontal, não existe honra para o outro, não existe uma honra verdadeira, se essa honra ela não estiver fundamentada primeiramente em nós honrarmos ao Senhor. Honrar o Senhor é permitir que o Senhor esteja sobre tudo, no trono do nosso coração, como quem de fato governa a legislação da nossa vida. Isso nos leva à consciência de que toda manifestação de honra horizontal, ela tem como fundamento a honra vertical. Amém? Quantos estão me entendendo? Por quê? Porque aí a honra que eu vou manifestar aqui, nos relacionamentos, na verdade, dentro do meu coração, não é uma honra fundamentada nos relacionamentos, mas é uma honra fundamentada em meu relacionamento com o Senhor. E aí, todas as vezes que eu vou manifestar essa honra aqui na terra, eu vou manifestar uma honra como quem honra ao Senhor, como quem está honrando o seu Deus. E somente assim, a cultura da honra se torna leve em nosso coração. Porque tudo que nós fazemos para o Senhor. E quando nós fazemos para o Senhor, nós não fazemos para que o Senhor nos entregue algo, mas nós fazemos por gratidão aquilo que o Senhor já fez por nós. Por isso, é esse fundamento que vai dar em nosso coração a capacidade de não esperar do outro que a gente honrou, a necessidade de recompensa. Quantos estão entendendo? Aí eu vou honrar o seu Newton, e eu não vou esperar que o seu Newton me dê uma recompensa. Por quê? Porque eu já fiz, porque eu já fui recompensado. O meu coração já está cheio, eu não estou esperando um retorno daquilo que eu estou fazendo. Por isso que a verdadeira cultura da honra, a verdadeira graça que há na honra, ela só é manifesta com leveza, com naturalidade, a partir do princípio de que eu honro ao Senhor. Porque a Ele seja dada toda a honra, seja dada toda a glória, seja dado todo o louvor, para todo sempre. Amém? Por isso o primeiro ponto, se nós queremos manifestar uma cultura de honra, é nós colocarmos o Senhor no seu devido lugar no nosso coração, num trono de governo, e dizer tudo daqui para baixo é direcionado para lá. Tudo que vai acontecer aqui é somente a manifestação, a expressão do que está acontecendo aqui. Amém? Por isso, isso vai nos levar ao entendimento de que quando nós desonramos alguém, e agora a gente vai começar a falar das coisas práticas, isso vai nos levar ao entendimento de que toda vez que nós desonramos alguém, nós estamos desonrando ao Senhor. E isso também vai nos levar a uma prática e ao entendimento de que todo aquele que honra ao Senhor, automaticamente vai honrar alguém. Então, se eu não estou honrando, é porque eu não estou honrando ao Senhor. Por isso que tudo começa nele, tudo vai começar nele e tudo vai terminar nele.
As nossas expressões aqui na terra é um meio pelo qual nós somos abençoados e abençoamos. Mas o fundamento é Ele. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o único digno de receber toda a glória e todo o louvor. Ninguém é digno. E aqui está o X da questão: ninguém é digno, só o Senhor é digno. Então por que eu vou honrar alguém que não é digno? Porque eu estou honrando Ele, porque eu honrando Ele, eu estou honrando o meu Senhor. Amém? É um princípio fundamentado no nosso coração, porque muitas vezes nós vamos ser desafiados pelo Senhor a honrar pessoas que não merecem, a honrar pessoas que não são dignas de receber. Mas o Senhor vai mexer com o nosso coração e vai nos desafiar e vai nos provar e vai dizer: honra ela, honra ele. Eu vou dizer: quem? Aquele maldito. Honra ele, porque a honra parte do coração de quem dá e não de quem recebe. Por isso que dentro desse entendimento não há como a gente desonrar alguém sem nós desonrarmos o Senhor. E isso precisa gerar temor em nossos corações. Não há como a gente honrar o Senhor sem honrar alguém. E isso precisa gerar alegria em nossos corações. Porque é essa honra vertical a única que tem poder de sustentar qualquer forma de honra na horizontal. Aleluia! Segundo ponto, Deus começa a trabalhar em nossos corações mediante as fases da nossa vida. Deus, desde que nascemos, começa a gerar em nossos corações, e nós pais, irmãos, amigos, filhos, nós precisamos construir isso, porque Deus está trabalhando em nossos corações para que a gente manifeste uma cultura de honra. E aí Deus nos leva para um segundo ponto: a honra ao pai e à mãe. Quando ele diz: filhos, obedeçam a seus pais. Olha que lindo isso que nós estávamos falando no início. Obedeçam aos seus pais no Senhor. Por que ele está falando obedeça aos seus pais no Senhor? Porque aqui ele está falando para filhos. Ele não está falando para os pais. Então ele está dizendo, independente dos pais, honrem eles. Está entendendo? Filhos, ele não está dizendo obedeça aos seus pais que são bons. Obedeça aos seus pais porque eles cuidaram de vocês, porque tem muita gente que vai ter que honrar um pai que abandonou, irmão. Vai ter que honrar uma mãe que abandonou. Só vai conseguir fazer isso no Senhor. Por isso que Paulo está dizendo: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Colossenses capítulo 3, verso 20, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Por isso que o Senhor precisa ser o trono do nosso coração. Por isso que o Senhor precisa ser o início e o fim do nosso coração. Porque é Ele que vai sustentar essa cultura. É Ele que vai sustentar essa prática. É Ele que vai sustentar esse coração. É Ele que vai tirar o fardo pesado, muitas vezes, dessas nossas práticas. Porque para alguns, honrar e obedecer aos pais é super leve, irmão. Para alguns é muito leve, porque tiveram uma família estruturada, onde os pais deram amor, carinho, atenção. Mas para outros vai ser extremamente difícil. Por quê? Porque foram maltratados, ofendidos, humilhados, abandonados. Mas agora nós somos filhos de Deus. O perdão já não é mais uma escolha para nós. Por isso ele disse: filhos, agora obedeçam aos pais no Senhor, independente dos pais. Porque honra não parte do coração de quem está recebendo, mas parte do coração de quem está entregando. Então, se eu não estou entregando honra aos meus pais, o problema não é do pecado dos meus pais, o problema é do meu coração. Pegou? O problema não está nos meus pais, porque o problema dos meus pais, os meus pais vão tratar com o Senhor. Mas o problema meu com os meus pais está no meu coração. Por isso que essa cultura ela é construída somente no Senhor.
E um dos motivos pelos quais uma cultura de desonra se instala em nossos corações mora nesse campo, no campo de uma família disfuncional. Por quê? Porque nós queremos exercer juízo. Nós olhamos para trás e assim, meu pai não me deu bola. O que a gente quer fazer? Ferro por ferro, dente por dente, né? Eu também não vou dar bola para ele agora. Não cuidou de mim? Não vou cuidar deles agora. Não me deu atenção? Eu não vou dar atenção agora. Nós queremos exercer um juízo, quando Deus nos manda exercer uma justiça. E a justiça de Deus, ela é fundamentada em graça e misericórdia. Porque Deus, quando nos amou, Ele não exerceu sobre nós juízo. Quando Deus nos amou, Ele exerceu sobre nós a sua justiça, não sobre nós o seu juízo. Porque o seu juízo sobre nós nos levaria para o inferno. A Bíblia diz que todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Que o salário do pecado é a morte. Quem aqui é pecador? Levanta a mão. Se todos somos pecadores e o salário do pecado é a morte, o que nós merecíamos pelo juízo de Deus? A morte. Mas Deus, quando nos amou, Ele não nos entregou juízo, Ele nos entregou justiça. E a justiça de Deus foi fundamentada em graça e misericórdia. O juízo que estava sobre nós, Ele derramou sobre o seu próprio Filho. Então Ele diz assim, eu não vou derramar sobre vocês o que vocês merecem, eu vou derramar sobre vocês o que vocês precisam. O que vocês mereciam era castigo, mas o que vocês precisam é amor, é perdão, é graça, é misericórdia, é transformação. Então é isso que eu vou derramar sobre vocês. Por isso que a cultura da honra, ela mexe com o nosso coração por conta disso, porque Deus nos manda não devolver aquilo que nos entregaram, mas Ele nos manda entregar aquilo que Ele nos entregou. Pegou? Ele manda a gente entregar para os outros aquilo que Ele nos entregou, não aquilo que os outros nos entregaram. Aleluia! Porque nossos olhos olham para a desonra e eles aprendem com ela. Os nossos filhos, eles olham para a desonra e eles aprendem com ela. E irmãos, às vezes nós queremos que os filhos sejam tolerantes às nossas falhas. Quem é pai e mãe aí? Nós queremos que eles olhem para os nossos defeitos e façam de conta que não existe, né? Continue amando a gente, sorrindo, dando beijo. Mas às vezes a gente olha para eles e diz, teu avô vou te contar. O que a gente está ensinando? Aí depois eles crescem e reclamam da gente e a gente fica bravo. Por quê? Nós estamos ensinando uma cultura, quando na verdade nós deveríamos ensinar que independente do comportamento dos pais, eles não merecem, né? Eles precisam receber honra. Teu pai, teu avô é assim, 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 tua avó é assim, assim, assim. Infelizmente, a gente não escolhe, mas a gente precisa amar eles, precisa honrar eles. Isso é uma cultura de honra. É a gente passar por cima de um juízo que por lei é merecido, para derramar uma graça que Deus já derramou sobre os nossos corações, para que quando nossos filhos cresçam, eles cresçam nesse ambiente, olhem para as nossas falhas, porque vamos errar, vamos pecar, e diga assim, pai, mãe, estou contigo, eu te honro. E aí tu vai olhar e dizer, mas filho, a mãe não merece, o pai não merece, mas não é por merecimento, é pelo Senhor. Amém? Terceiro ponto, a honra uns aos outros. Essa é difícil, irmão. Romanos 12:9 diz assim, o amor deve ser sincero. Só aí já arranca, só aí, como diz o outro, só aí já derruba uns 3 pinos. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se, vou repetir, dedicação uns aos outros com amor fraternal, e prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Olha que interessante, irmão. Nós vivemos essa vida atentos e intencionais a priorizar a dar honra aos outros mais do que a si próprios, com dedicação e sem fingimento. Essa é a pior parte,
com dedicação e sem fingimento, preferindo dar honra aos outros mais do que a si próprios. E eu acho interessante o que o Lucas diz, e é uma realidade dentro dessa cultura. Às vezes é muito fácil a gente dar honra à fragilidade de alguém, né? A gente está lá na fila do supermercado, aí vê uma gestante, ou vê uma senhorinha com criança no colo, não, passa na frente. Mas nós fomos chamados a exceder essa justiça natural, porque isso uma pessoa sem Deus pode fazer, é ou não é? Mas nós fomos chamados a preferir dar honra aos outros, dar honra inclusive aos iguais. Olhar para o cara, olhar para uma menina numa fila e dizer: como é que está teu tempo? Quer passar na minha frente? Está muito atrasado? Eu estou com tempo. E às vezes a gente está com tempo, irmão, e está acelerando as coisas, porque a gente quer que sobre tempo para alguma coisa. Se eu não vou dar minha vaga, estou aqui faz tempo já. E essa cultura, ela vai sendo instalada dentro do nosso coração, tanto como uma cultura de desonra, quanto uma cultura de honra. E a gente vai vivendo isso, irmão, desde o nosso acordar. A gente acorda e diz: ô, já passou o café? Aí tu diz assim: bah, eu vou fazer que eu estou dormindo para levantar e passar o café. Às vezes, levanta aí e passa o café lá. Irmão, tem uma coisa muito engraçada, não sei vocês, mas acontece lá em casa. Irmão, tu pode estar dormindo, ferrado no sono. Se a pessoa do teu lado fala contigo uma coisa que não vai exigir de ti, tu responde até dormindo. Agora, se é uma coisa que tu não quer responder, ela pergunta e tu... Não ouve, irmão. Não ouve. Porque se ela vai falar, eu vou ter que levantar. Aí ela fala, cutuca. Aí daqui um pouco, quando tá cutucando muito bravo, tu te faz de assustado aí. O que foi? O que foi? O quê? Hã? Ah, vai meia hora do chão. Ah, não vi, tava dormindo. Mas por quê? Porque às vezes existe, irmãos, desde o acordar, essa cultura de preferir, a gente deseja a honra primeiro para nós. E aí a gente arranca, aí tá saindo de casa tu e o vizinho, de carro. Aí tu diz: eu posso esperar 5 segundos o vizinho manobrar? Que nada. Já arranca, já dá uma cortada nele aqui. Diz: não, eu estava saindo antes já. Só que falta. Aí na esquina, tem a sinaleira na esquina, tu diz assim: só passa mais um carro. E tu vê que o cara vem vindo e tu vai apertando ele aqui no cantinho. Porque, irmãos, a gente está falando de coisas bobas, pequenas, mas que comunicam uma cultura de desonra que nós carregamos no nosso coração. Que nós queremos nós em primeiro lugar. Nós queremos nós sermos atendidos. Nós colhemos os benefícios em primeiro lugar. Primeiro eu, depois o outro que se lasque. E nós somos chamados a caminhar em uma cultura de honra, de preferir dar honra aos outros. E isso, irmão, é um exercício, é que nem musculação. Começa doendo e depois só vai. Mas primeiro começa doendo. Por isso eu quero desafiar vocês nessa noite, a nós trabalharmos, pedimos, clamamos ao Senhor, para que a gente estabeleça, manifeste uma cultura de honra em nosso meio, em meio ao povo de Deus, permitindo que o outro receba honrarias antes da gente, preferindo dar honra aos outros em primeiro lugar antes da gente, com dedicação, sem fingimento, sem vaidades no nosso coração. Amém? Irmão, um colega meu foi para a China e achei interessante que ele disse, agora eu lembrei essa parte do trânsito, que no estacionamento da empresa, é muito interessante que os primeiros carros que eles vão chegando, eles vão colocando mais longe. Por quê? Porque na cabeça deles eles entendem que quem vai chegar mais perto do horário precisa estar mais perto da porta. Aqui, irmão, se a gente chegar primeiro, a gente cola na frente da porta e ainda interrompe a passagem dos outros. Eu vou botar aqui que é para ninguém me travar na hora de sair. Ele já está pensando na saída dele. Ele está recém chegando e já está pensando na saída dele. Sabe, irmão, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque é uma cultura de honra. Aí eu lembro que ele me contou, inclusive, que foi treinar um cara e ele disse assim, e falando para o tradutor: tá, agora reforça com ele isso. Eu disse: reforçar? O que é reforçar? Não, é falar de novo.
Tá, mas tu já não falou? Não, se tu falou, ele vai fazer. Não precisa falar de novo. Aqui tem que desenhar. Aqui tu fala, desenha, fala em libras, mais 2 idiomas, e o cara no final ainda não faz. Mas diz, não, cara, não precisa. Porque tudo isso, irmão, a cultura oriental, a cultura europeia. Hoje, estava conversando com o Lucas a respeito dessa questão da cultura da honra. Por incrível que pareça, em alguns países da Europa, ninguém contesta a autoridade de um rei, de um príncipe. É o maior respeito. Quando eles estão passando, opa, Senhor, majestade, porque é uma cultura de honra já intrínseca no coração. A gente aqui que é bagunçado, a gente aqui que vive numa cultura de desonra, vive numa cultura desrespeitosa. Por isso, o apóstolo Paulo diz, olha, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. E a gente precisa começar a treinar isso em nosso coração. Sabe, irmão? Quando você vai na casa de alguém, vai ali e lava uma loucinha. Amém? São coisas simples. Foi na casa de alguém, vi que sujou aqui. Ajuda a limpar. Honra as pessoas. Eu sei que se ninguém limpar, eu sei que alguém vai ter que limpar. Se ninguém fazer, eu sei que alguém vai ter que fazer. A gente precisa carregar isso no nosso coração. Sair desse campo de imaturidade que alguém vai fazer. O imaturo, irmão, ele caminha dessa forma. Ele caminha com o pensamento de que alguém vai fazer. O maduro é o contrário. O maduro, ele entende, por isso que o maduro, geralmente, até naquilo que já existe alguém para fazer, ele está na volta. Diz assim, posso ajudar, posso fazer alguma coisa? Por quê? Porque ele entende que algo precisa ser feito. Que alguém tem que fazer aquilo. E que se ninguém botar a mão, não vai ser feito. Maturidade é isso, sim ou não? Quando a gente é criança, irmão, tu pensa na comida que vai ser feita? Azar a hora que eu acordar. Eu sei que a boia, meio-dia, vai estar lá. Alguém vai fazer. E eles acordam e olham assim, papá, tá aí, cadê a boia? Não é essa. Cadê a boia? O que vai ser hoje? O que vai ser hoje? Por quê? Que faz parte, enquanto nós somos crianças, caminharmos nesse ambiente. Alguém vai fazer. Agora, a partir do momento que nós amadurecemos, irmão, a gente precisa começar a pensar. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Ei, isso precisa ser feito. Quem vai fazer? Aonde eu entro em meio a isso? Qual a minha responsabilidade no meio disso? E isso vai levar a gente para um ambiente de honrar o outro. Por quê? Porque à medida que eu entendo isso, eu começo a entender o sacrifício dos outros para que aquilo seja feito. Eu digo, alguém fez aqui, alguém cozinhou. Então deixa eu pelo menos dar uma aliviada, né? Deixa eu lavar uma loucinha. Deixa eu contribuir financeiramente, irmão. Dá um apoio aí, né? Para não ficar pesado. Alguém pagou isso aqui. Né? Não existe como isso aqui acontecer. Então, honra, irmão, vai acontecendo dessa forma no nosso coração, à medida que nós vamos compreendendo responsabilidades. A gente vai olhando para os outros. Um cara na rua, você vai ver um cara com um currículo na mão, todo suado. Cara, honra esse cara. Entra dentro de um botequinho e compra uma água para ele. Porque talvez esse cara já caminhou, a gente não sabe, já caminhou 5, 10 quilômetros. Atrás de um emprego talvez ainda não conseguiu. Mas a gente está tão ocupado aqui, a nossa vida, eu tenho que chegar em casa, porque é a hora do café. Deus o livre, atrasar o meu café, atrasar minha janta, por causa de um cara que eu nem conheço. Não, irmão. Passou pela rua, viu alguém no chão, se tiver condição, pega um paninho, pega um papelão que seja. Entra numa lojinha, compra um cobertorzinho, joga por cima. Esses dias, irmão, eu passo por esses caras todos os dias no centro de Porto Alegre, todos os dias. E assim, haja cobertor, haja papelão, porque não vou dar conta, né? Nunca vai existir. Porque todo santo dia tem ali, no mínimo uns 10, 20 eu passo. Só que um dia foi diferente. Um dia eu estava passando, Deus falou, volta e compra um cobertor para ele. Vai lá e tapa ele. Eu disse, mas hoje, era o dia que eu mais estava atrasado, irmão. Estava indo pegar o carro para ir num cliente que eu já estava atrasado. Eu disse, mas hoje... Amanhã ele vai estar ali de novo, não dá para ser amanhã.
Não é hoje e é Ele. E aí eu fui. E aí eu assim, e tava um frio, irmão, um frio. E eu entrei na primeira lojinha ali que tinha aqueles atacadão. Eu vi assim, moça, qual é o cobertorzinho rapidinho que tu tem aí, o mais barato? E quando eu falei o mais barato, Deus veio de novo. Por que o mais barato? Daí eu vi assim, os caras estão no chão, vai sujar tudo, vai fora. É para mim que tu está fazendo. É para mim. É para o Senhor. Eu fui lá, irmão, na hora, comprando, estava com pouco dinheiro ainda. Comprei o cobertor, meio chorando assim, tá? Não tem um descontinho? Mas, irmão, a alegria que eu saí dali depois que eu tapei aquele cara, eu consegui experimentar dessa alegria que Jesus disse que é melhor dar do que receber. Sabe? A gente precisa, no meio dessa correria, irmão, Deus compreende a nossa correria do dia a dia, Deus sabe disso. E aquele dia eu fiquei tão feliz que Deus, Ele sabe, Ele nos conhece intimamente. Por quê? Por que Deus não me pediu nos outros dias? Por que foi naquele? Então Deus, Ele fala conosco. Se Deus quiser algo específico da gente, Ele vai falar. Ele está com os seus olhos sobre nós. Mas nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar sensíveis a todos os momentos da voz do Senhor, para que o Senhor manifeste através dos nossos corações uma cultura de honra, que honre as pessoas, que olhe para a pessoa do lado, que dê lugar, que dê espaço para o outro, que prefira entregar do que receber. Amém? Quarto ponto, a honra à sociedade e a honra às autoridades. Romanos diz assim, Paulo diz aos Romanos, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo das autoridades? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois ela é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Ela é serva de Deus, é agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade da punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Portanto, deem a cada um que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se é temor, temor. Se é honra, honra. 1 Pedro diz assim, 2,13, por causa do Senhor. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. E aí vai vir mais uma vez, muitas vezes aquelas frases de efeito, né? Uma coisa é ter autoridade, outra coisa é ter poder. Irmão, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem, pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. A honra civil, a honra social, ela também é uma ferramenta de Deus para a manifestação da sua natureza. Irmãos, nós, filhos de Deus, não temos o direito de amaldiçoar, seja qualquer autoridade que for. Nós não temos esse direito.
As autoridades, elas são ferramentas de Deus, muitas vezes para aperfeiçoar, inclusive, a nossa submissão. Irmãos, isso daqui vai nos pegar em vários sentidos. Por quê? Porque é fácil se submeter a alguns governos? Sim ou não? Não é fácil. Às vezes não é o governo que a gente escolheu que está lá. Assim como aqueles que não escolheram o governo que a gente escolheu têm que se submeter, nós precisamos se submeter também a outros governos. Aonde que nós estamos livres da submissão? Quando a autoridade institui uma lei pela qual nos leva para o pecado. Então, Deus nos libera de toda submissão. Aonde um dia uma autoridade diz assim, olha cara, a partir de hoje você vai ter que roubar. Não vou, pode me prender. A partir de hoje você não pode mais pregar o evangelho, pode me prender. A partir de hoje você não pode mais falar de Jesus, a partir de hoje você não pode mais sair com a sua família, a partir de hoje você não pode mais isso, não pode mais aquilo, pode me prender. Aí sim, por quê? Porque aí eu estou debaixo do governo de Deus. Agora, até que uma autoridade faça isso, me proíba daquilo que Deus me enviou para fazer, irmãos, nós não temos o direito de nos tornarmos rebeldes a essas lideranças. Por isso nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso. Amém? A honra civil, ela é uma ferramenta de Deus para a manifestação da sua natureza. E nós temos que tomar um cuidado em todas as atmosferas de autoridade civil. E quer ver uma coisa que muitos de nós aqui carregamos, um senso de desonra no nosso coração, é inclusive em relação à nossa segurança pública. Irmão, a gente que veio da vila, a gente nasce numa cultura que olha para a polícia como inimigo. Olha os homens. E o que Paulo diz aos romanos? Que as autoridades civis são uma ferramenta de Deus para punir aqueles que fazem o mal. Provavelmente algum dia a gente estava fazendo alguma coisa errada e a polícia nos advertiu e a gente, inimigo. E esses dias a Rafa estava num treinamento da Brigada Militar. Eu achei interessante o que ela falou sobre a questão de qual a visão que nós passamos para os nossos filhos a respeito da polícia. Porque isso é extremamente importante, irmão. Às vezes toda vila, eu vou falar esse apelido, que toda vila tem um buiú, né, irmão? Às vezes a gente já tem mais estima pelo buiú da vila do que pela polícia. Por quê? Aí a gente está passeando com o filho e aí vem vindo o buiú, e a gente cresceu com o buiú, né? Aí a gente sabe que o buiú é assaltante, rouba, faz um monte, trafica, mas o buiú é super gente boa, né? Pô, gente fina, me dou com ele, a gente joga bola às vezes junto. Aí a gente vem, o que tu diz pro filho? Ô buiú aí, filho, cumprimenta o buiú, gente boa. Filho, pá. E aí, buiú? Aí vem a polícia. Ó, filho, nem cumprimenta porque não dá para mexer. O que a gente está comunicando para eles? Aqui é gente boa, aqui é ruim. É ou não é? E numa situação de aperto, irmão, o filho vai correr para quem? Vai correr para o buiú. E nós precisamos comunicar isso para os nossos filhos, que as autoridades, elas estão a nosso favor. Filho, aqueles ali, são abençoados por Deus. Eles estão ali para cuidar de nós, estão ali para cuidar da nossa segurança. Olha que legal o carro da polícia. Olha que legal a sirene, filho. Olha que legal aquela farda. Sabia que eles estão cuidando de nós? Sabia que eles estão ali para que não tenha roubo? Sabia que eles estão ali para que não haja briga? E a gente vai construindo uma imagem para os nossos filhos daquilo que de fato é correto e daquilo que de fato não é. Vocês estão entendendo? E quanto isso é intrínseco no nosso coração, irmão. O quanto nós carregamos muitas vezes isso no nosso coração, daquilo que é bom e daquilo que é mal. Às vezes nós apresentamos com mais empatia o marginal da quebrada do que o policial. E aí a gente precisa meditar que cultura nós estamos gerando. Por quê? Porque nela nós fomos gerados. E isso serve para toda a autoridade e poder civil. A graça
da honra, ela está em colocar em amor, temor e estima e respeito aqueles que de forma civil exercem a sua função e, como lemos, inclusive ao serviço do Senhor. O professor chegar e dizer: cara, a autoridade lá é ele, não é tu. Ah, mas o professor é chato. Respeita. Ah, mas ele me falou isso, tal coisa. Ele te falou alguma coisa que fere aquilo que a gente crê? Não. Então respeita ele. No mínimo tu estava bagunçando. No mínimo estava fazendo coisa errada. Tem que respeitar. Ele está lá por conta disso. Respeitar os médicos, respeitar a polícia, respeitar os gari, irmão. A gente precisa ter essa compreensão de que os caras estão na luta, de que ganham um pouco por um serviço que exige deles. Os guardas de trânsito, esse cara aí, azulzinho aí, isso aí não presta, filho, isso aí é só para tirar dinheiro do cara. Não, irmão, eles estão ali para controlar a velocidade, que na verdade já está na placa da via, é a gente que desobedece. Um dia, eu já contei isso aqui várias vezes, eu tomei um tapa na cara de um colega meu, que eu fiz uma pergunta para ele, ia viajar a primeira vez, acho que para Caxias, e ele tinha ido. Eu disse: ô Luiz, tem muito pardal no caminho? Ele: não se preocupa com isso, é só andar na velocidade da via. Vai tranquilo? Para que tu vai te preocupar com pardal? Mas hoje a gente gosta de um aplicativo que sinalize para nós aonde tem pardal. Por quê? Porque a gente quer quebrar a legislação, porque a gente caminha em desonra. É ou não é? Ou é só eu? Me ajuda, irmão, estou me sentindo muito pecador. A gente baixa o aplicativo que a gente quer. Aqui tem pardal, aqui tem que dar uma segurada. Não, existiu um estudo civil sobre aquilo ali. Aonde tem um quebra-mola já teve um acidente. Mas quem é o engenheiro? No mínimo foi um estagiário que botou um quebra-mola aqui, não pode ser. Irmão, só tem quebra-mola onde já teve um acidente. E alguém botou ali e a gente tem que respeitar. Amém? Quinto ponto, já estou encerrando. A honra no ambiente profissional. Colossenses, capítulo 3, verso 22, Paulo diz. Paulo vai usar escravos aqui, mas nós, contextualizando, podemos usar isso para a nossa vida. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos. Não somente, pega aí, irmão, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando. Quem nunca, né? Fez uma presa com a vassoura quando o chefe estava vindo. Está chegando. Não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Lembra que a gente falou lá no início? Não somente porque estão observando, mas pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E ele termina dizendo: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então a cultura da honra, irmão, é essa. Irmão, a gente que vem de uma cultura bagunçada, eu já passei várias vezes por isso, sendo o lado ruim da história, de fazer sem vergonhice no serviço, de fazer coisas que não é para fazer, ou de não fazer aquilo que tem que fazer, porque o chefe não está ali, porque não tem ninguém monitorando. E irmão, quem cresceu na empresa, quem se tornou chefe, foi aquele cara que disse assim: mas tem que trabalhar, meu. É aquele cara que tu olhou para ele e disse assim: esse é carneiro. Tá louco. O chefe nem tá aí, o cara tá trabalhando que nem louco. É esse cara, porque esse cara na verdade é um tapa na nossa cara dizendo: ei, eu estou servindo como ao Senhor, como para o Senhor. Por quê? Porque, mas o cara não está aqui, mas o Senhor está em todo o tempo. E se nós estamos servindo ao Senhor, o Senhor está passando seus olhos sobre nós em todo o tempo. E isso vai mexer na forma com que a gente trabalha. Isso vai mexer no temor com o qual a gente trabalha. Amém? Por isso que o nosso trabalho também é uma atmosfera onde nós manifestamos a honra do nosso coração, honrando nossos colegas. Cara, como é que está o serviço aí? Está meio pesado? Quer dar uma parte para cá?
honrando os nossos chefes, honrando para quem exerce liderança, honrando os funcionários, né? Pô, tô vendo que aquele cara ali, pô, o cara tá trabalhando pra caramba e tal. Pô, vou dar uma folguinha para ele, vou deixar sair mais cedo, sei lá. Mas são coisas que a gente pode pensar no outro, ao invés de só pensar na gente mesmo. Não somente para receber algo em troca, mas porque nós já recebemos essa graça do Senhor. Quem já ouviu aquela história do carpinteiro da última casa? O cara foi se aposentar, carpinteiro, construía casas e tal. E no dia da aposentadoria dele, chegou lá para se despedir, o chefe chegou, entra aí. Cara, eu sei que tu está te aposentando hoje, mas por todos esses anos de empresa eu queria te pedir um último favor. Faz um último serviço para mim. Aí ele pensou, tá, vou fazer. E aí ele deu lá a planta para ele da casa, ele foi lá. E aí ele pensou, cara, é a última casa da minha vida. Vou fazer o melhor que eu posso. E o cara construiu aquela casa com uma qualidade extrema. Chegou no fim, está aqui o serviço, cara. Isso aí é a tua casa. Estou te dando de presente. Irmão, esse cara poderia dizer, é o meu último serviço, eu estou aposentado. Que se lasque, eu vou botar um prego atravessado aqui. Vou fazer tudo meia boca. Eu já estou aposentado, esse cara vem me pedir mais um serviço. Entende, irmão? A comunicação da honra no nosso trabalho. Irmão, quem honra o trabalho geralmente prospera. Muito difícil alguém que honre o seu trabalho não prosperar. Mas nós trabalhamos como para o Senhor. Entenda isso. Quem dividiu, irmão, a nossa vida não foi a gente. Aliás, não foi o Senhor, foi a gente. O Senhor olha para nós dentro da igreja da mesma forma que Ele olha dentro do nosso trabalho. Da mesma forma que Ele olha lá dentro da nossa casa. O Olismar não é um crente aqui na igreja, um profissional no trabalho e um marido em casa, ainda que ele tenha essas atribuições. Ele é um filho de Deus em todas essas atmosferas. Quem nós somos nas atmosferas às quais ninguém está nos olhando, também comunica essa cultura. Último ponto, penúltimo, desculpa, mais 10 minutinhos. A honra ao casamento. Hebreus capítulo 13, verso 4 diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Efésios 5,31, por essa razão, o homem deixa pai e mãe, une-se a sua mulher, os dois se tornam uma só carne. Esse é o mistério profundo, refiro-me, portanto, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Está falando de uma honra mútua. A honra ao casamento nada mais é do que uma honra mútua. Amém? Se trata, lembra que a gente falou lá atrás? É difícil honrar o outro. E isso, irmão, começa dentro da nossa casa. Preferindo dar mais honra à esposa do que a nós mesmos. Preferindo dar mais honra ao marido do que a você mesmo. Irmão, o casamento, ele é constituído por duas pessoas que se sacrificam. Por duas pessoas que renunciam. Por duas pessoas que escolhem honrar o outro mais do que a si mesmo. Porque uma pessoa que entra no casamento esperando a recompensa da honra, ela não colhe os frutos de um casamento honrado. Nunca vai colher. Porque o casamento é abrir mão. Irmão, o casamento é aqui, ó, pronto para te começar o jogo. E ela chegar, amor, eu queria tanto ver um filminho. E tu dizer assim, miserável. Tá. Celularzinho aqui no canto. Passou. Tá vendo, filho? Claro que tô. Cena emocionante. Irmão, abrir mão. Irmã, também naquele dia de ver o filme. Amor, quer ver o jogo? Irmão, quando tem jogo eu vou anunciando 3 dias antes. Pá, terça às 8 tem um jogão. Eu vou indo. Eu disse, sério, mano? Mas não, é valendo. Não, pensa em jogo. Irmão, quando chega no dia, ali pelas 7h30, ela já começa a recolher o João Pedro. Deve ser importante. Eu digo que tudo é final. Não, acho que é final. Não, é final, vai decidir o campeonato. Todo jogo, aí, irmão, todo jogo é uma final, né? É assim que se disputa o campeonato. Não, é final, quer uma pipoquinha? Traz aí. Irmão, porque casamento é isso, honra é isso.
Honra é a gente acordar, tomar café, almoçar. O que tu quer comer? Não, eu quero comer isso, mas se tu quiser comer outra coisa, irmão, a gente come. E bora! Segue o baile, irmão. Ninguém vai morrer porque um dia não conseguiu comer aquilo que queria. Tem casais que muitas vezes se desonram porque estão brigando. Porque um quer ver uma coisa, o outro não quer ver. Porque um quer comer uma coisa, o outro não quer comer. Parece duas crianças. É que ele não abre mão de nada. Ela não abre mão de nada. Casamento, irmão, é uma renúncia diária em coisas pequenas. Não é nas grandes. É nas pequenas todos os dias. Só que exige constância. Amém? Honre o seu marido, honre a sua esposa também. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês, irmão. Honre o seu casamento falando bem dele. Uma das melhores formas de você honrar o seu casamento, fale bem do seu casamento. Porque, irmão, todos nós temos problemas de tempo em tempo no casamento, amém? Sim ou não? Primeira coisa, enquanto um amigo ou amiga, a gente fala ou não fala? Ah, tô com uma luta, fulano, tá. Falar mal a gente fala. Irmão, quando estiver bem, fala bem. Sabe? Encorajar os mais jovens a dizer, cara, casar é bom demais. Cara, ter filhos é bom demais. Cara, graças a Deus que a minha esposa entrou na minha vida, cara. Se não fosse a minha esposa, eu acho que eu estava meio perdido nesse mundo aí. E na maioria das vezes né, irmão? O pai que olha para mim e diz assim, a Rafa é uma bênção na tua vida, cara. Eu digo, pior que é, cara. Irmãos, honre o seu casamento, fale bem do seu casamento intencionalmente. Como eu estou feliz, sabe? Como minha casa está feliz, como nós estamos bem. Fale bem do seu cônjuge e escute, irmã e irmão, principalmente irmãs, nesse ponto. Só fale mal do seu cônjuge se for um ambiente em que você deseja cura naquele momento, que você deseja resolver as coisas. Porque senão é um bêbado falando com outro bêbado. E dizendo assim, olha, não, fulano é ciclano, fulano é isso. Aí a outra fala do fulano para cá, a outra fala do fulano para lá. E a gente vai desonrando o nosso casamento. E desonrando o nosso casamento, nós estamos desonrando o Senhor. A Bíblia diz que a mulher de Provérbios 31, o seu marido era conhecido nas portas da cidade, porque ela o elogiava. Elogia ele, irmã. Mesmo que tivesse só uma coisinha assim para elogiar. Elogia. Não, ele faz um ovo frito, mas tem que ver o ovo. Pensa no ovo, o melhor ovo que eu já comi na minha vida. Nunca comi um ovo igual. Honre seu casamento, irmão. Elogie, respeite. Honre os seus filhos. Pais, nós precisamos honrar os nossos filhos. A Bíblia diz para a gente não irritar eles, sabia? Eu preciso pegar essa para mim, porque eu fico mordendo João Pedro e eu irrito ele. Mas a Bíblia diz para não irritar os filhos. Antes a gente criar eles segundo a instrução e conselho do Senhor. Como que nós honramos os nossos filhos? Reconhecimento, sem intencionar o tempo. Sabe, quebrar um ciclo de maldição. Talvez você veio de um ambiente que você fazia alguma coisa errada, o pai olhava e falava, burro! Tu é burro! Né? Tem gente que vem, irmão, desse contexto. Não, isso aí não serve para nada. Não. Pode sair, sai daqui. Sai daqui, vai estragar tudo. Não, mas a gente ser intencional, filho, obrigado, tá querendo ajudar o pai, vem cá. E tu sabe que ele tá estragando tudo, irmão. Mas elogiar pelo desejo de querer ajudar. Reconhecer quando ele tentar fazer algo certo, ainda que ele erre. Ser presente, honrar os filhos é isso. Honrar com a presença. Amém? Último ponto. Honra aos que exercem o serviço ministerial. Uma cultura de honra é uma cultura para nós crentes, para nós que somos filhos de Deus, irmão. Paulo diz a Tessalônica, ele diz, olha, agora eu peço a vocês, irmãos, que vocês tenham em consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor, que os aconselham, tenham-nos na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Hebreus diz, obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês.
Irmão, a honra na igreja é lembrada também na palavra do Senhor como uma atmosfera importantíssima de manifestação da natureza de Deus. E honra não é aquela bajulação, não é aquele pedido de coisas, tragam coisas, não é isso. A melhor forma de nós honrarmos a comunidade, a liderança a qual a gente serve, é se engajando na missão. Porque todos nós somos responsáveis, irmãos. É se engajando, é sabendo que para existir o compartilhamento de uma palavra, existe um estudo. Para que exista um estudo, existe um tempo. Para que exista um tempo direcionado a isso, alguém perdeu esse tempo. Para que o pastor venha aqui e pregue uma palavra, tem que fazer um estudo de algumas horas. E algumas horas o filho dele queria brincar com ele, ele não foi brincar com o filho dele. Algumas horas a esposa queria ir para o shopping, ele não pôde ir no shopping. Às vezes ele não tem a escolha de estar aqui no domingo ou não, porque eu estou cansado, porque eu estou isso, ou porque eu estou aquilo. Não, ele não tem. Então é mais uma questão de consciência, de nós resgatarmos isso. Porque hoje, irmãos, as pessoas acham que na verdade a gente está aqui. As pessoas, desculpa, vou recolher uma pequena parcela. As pessoas, é muita gente, acha que a gente tem a obrigação de servi-los. Acho que a gente deve para eles. Quando eu puder, pastor, eu vou aí e falo contigo. Quando eu puder, eu tenho que ver na minha agenda. Aí quando eu puder eu te aviso. Se o senhor tem agenda, não interessa. Se vira aí, arruma um tempo para mim, porque eu só posso nesse dia. Porque nos outros dias eu tenho isso, eu tenho academia, eu tenho balé, eu tenho não sei o quê. Se tu tem alguma coisa, não me interessa. Nesse dia que eu posso, tu te vira aí, tá? E arruma um jeito aí na tua agenda. Entende, irmão? A imaturidade. Por quê? Porque isso vem de uma cultura de desonra, de pessoas que não compreendem atmosferas de honra ao qual o Senhor estabeleceu. Como nós honramos? Sendo participantes ativos na nossa comunidade de fé e missão, conscientes de que para qualquer movimentação que existe um esforço, conscientes de que aqueles que lideram prestarão, como a palavra diz, contas ao Senhor de tudo que falaram e fizeram nesse serviço, até para aconselhar, irmão, não é dar um conselho daquilo que eu penso, eu acho. A gente tem que orar, a gente tem que aconselhar segundo a palavra do Senhor, porque um dia o Luciano, ou qualquer outro que exercer liderança aqui dentro, um dia ele vai sentar diante de Deus, e ele vai prestar conta da direção que ele deu para o Júnior. E Deus vai dizer, cara, tu foi minha boca naquele dia, e tu mandou o cara fazer isso, e olha aqui, ó. A gente vai prestar conta de toda a direção, de todo o conselho, de toda a palavra pregada. E isso precisa existir uma consciência por parte dos irmãos, para que, como a palavra diz, isso seja feito com alegria e não com peso. Para que a gente que lidera, para que a gente que ensina, para que a gente que corrige, para que a gente que discipula, irmão, tenha alegria ao sair de casa. Sabe, a gente sai de casa e a gente tenta todos os dias, por mais difícil que esteja, passar isso com alegria para o João Pedro. Hoje a gente saiu de casa fazendo funk. Escandalizar a religião dos irmãos agora. Fazendo um funk no carro, irmão. Nós, partiu igreja. E ele, partiu igreja. Porque o que a gente quer comunicar para ele? Ir à igreja, filho, é um dia feliz. Ir à igreja para nós, servir os irmãos, não é peso. Ir lá falar de Jesus não é uma tristeza, não é um sacrifício. Para que quando ele começar a entender, irmão, chega no sábado, ele já está, amanhã tem igreja, eu quero ir na igreja, sabe, esse desejo, essa alegria, e isso também passa pelos irmãos. Por quê? Porque a palavra está dizendo, ei, se submetam às autoridades, respeitem, tenham em alta estima, para que eles façam isso com alegria, para que eles não façam isso com peso. Amém, irmãos? Como você vive, você ensina. Cultura se dá pela vivência constante de valores e não por um discurso. Escute uma coisa, o que é a igreja de Jesus dentro da sua casa? Qual é o valor da igreja de Jesus dentro da sua casa?
Qual é o peso que a igreja de Jesus tem dentro da sua casa? A ponto de dizer assim, não vamos na igreja, não vamos. Irmão, o que eu estou comunicando? Que a igreja é opcional, se der para ir, vai, se não der, não vai. É isso que nós estamos ensinando, porque nós estamos ensinando com a prática, não com a palavra. E aquilo que nós negligenciamos hoje, pode se tornar o motivo do nosso clamor amanhã. Escute o que eu vou dizer, aquilo que nós negligenciamos hoje, pode se tornar o motivo do nosso clamor amanhã. Porque muitas vezes nós estamos negligenciando a nossa comunidade, a prestação do culto ao Senhor, e depois nós estamos lá, pastor, estou orando para que meu filho vá para a igreja, estou orando para que meu filho entenda os princípios, os valores do Senhor. Irmão, isso é construção. Para que a gente não precise resgatar lá na frente, a gente precisa construir hoje, desde aqui, estabelecendo e manifestando uma cultura de honra. Dizer, vamos à igreja do Senhor, filho. Filho, nós temos uma liberdade de cultuar o Senhor. Tem alguns países, filho, que é proibido, que nem pode. E aqui a gente pode. E filho, é uma vez só na semana ainda. Podia ser várias vezes, mas é uma vez. Então a gente tem que valorizar. Você tem que chegar cedo, se arruma. Vamos se arrumar com alegria, não é se arrumar brabos, né? Tem que ir na igreja, tá louco. É botar a roupa bonitinha e dizer, filho, vamos se arrumar. Bota um perfume. Irmão, quando nós íamos numa baladinha lá, ficava 3 horas na frente de um espelho. Bonitinho. E na igreja do Senhor, a gente precisa resgatar isso. É uma cultura de honra. Você não vai numa festa da empresa de qualquer jeito. Você não vai se encontrar em uma reunião de qualquer jeito. Por que na igreja pode ser de qualquer jeito? Porque nós estamos, na verdade, comunicando a posição que a igreja está dentro do nosso coração. Amém? Precisamos resgatar isso no nosso coração, irmão. Sabe, olhar para os irmãos que estão aqui, trabalhando, lutando, batalhando, para que as coisas aconteçam, e às vezes, eu não posso, beleza, não pode, por outros motivos. No que eu posso honrar? Irmão, no que eu posso te ajudar? Nem o Léo na comunicação, o Léo cobra o escanteio, corre lá na área e cabeceia. E vai lá e edita a pregação, e joga no canal, e tira as fotos, e joga as fotos, e faz publicação. Irmão, dá uma trabalheira do caramba. Você chega aí, irmão, como é que tá? Deixa eu te pagar um X aí, cara. Porque eu estou sendo abençoado pelo teu sacrifício. Sacrifício que talvez hoje eu não possa fazer, mas estou sendo abençoado por isso. É honra, irmão. Eu vejo os irmãos, desculpa usar assim, não estou fazendo comparativos, estou usando pessoas como encorajamento para as nossas vidas, sabe? Não é comparativo dizer fulano é melhor ou maior, não. É encorajamento para nós. Eu vejo a Lu e o Olismar, irmãos, eles vêm de charqueadas, irmão. 60 km. Eles são os primeiros a chegar. Eles não atrasam, sabe? Porque, irmão, 6 horas, 5h30 tem que sair de lá. Eles têm 2 filhos pequenos. A logística da casa. Quem tem 2 pequenos sabe. Irmão, tem que começar a se arrumar lá pelas 2. Já não dá para marcar algo meio-dia com alguém, porque não pode se estender. Então existe toda uma logística. E eles estão aqui, e eles chegam, fazem tudo que tem que fazer, para que a gente chega, está tudo arrumadinho, tudo limpinho, para que a gente receba uma palavra. Irmãos, é honra. É honra. Honra tem colheita da parte do Senhor. Amém? Eu creio que o Senhor deseja nos curar da desonra nessa noite. Eu creio que, irmãos, uma semente foi lançada nos nossos corações nessa noite, para que a gente seja curado da semente da desonra, para que uma semente de honra seja depositada, crie frutos no nosso coração. Amém? Vamos colocar de pé?